Tenho ansiedade, tenho algum problema cardíaco, treino à noite e não posso usar estimulantes para o meu treinamento render mais. Existem alguns pré-treinos que não têm estimulantes, não tem cafeína, nem nada do gênero. Eles são eficientes para o nosso treinamento? Então vamos entender sobre isso no vídeo de hoje. Intervenção dedística gostiana, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Pois sim, eu já fiz outros vídeos sobre pré-treino, mas esse é específico sobre pré-treino sem cafeína. Então lembra sempre que tiver uma dúvida, procurar Leandro Twin mais tema que você vai encontrar algum vídeo meu aqui no canal. E agora você encontrou esse do pré-treino sem estimulantes. Bom, pessoal, o que a gente tem que começar entendendo de um pré-treino? O que a gente busca num suplemento pré-treino? O que normalmente o pessoal busca num suplemento pré-treino, que é o que eu mais vejo entre os meus alunos? Disposição. Se pensa em colocar um pré-treino, pensa-se em colocar algo para deixar animado, agitado, com uma energia dispensada grande, com foco, para se treinar com mais competência. Normalmente as pessoas que buscam isso, então, normalmente, tá, estão cansadas, estão com o carboidrato baixo ou alguma outra coisa do tipo. A primeira conduta que deve ser feita é verificar por que você está cansado. Eu estou cansado porque eu não durmo muito bem. Então quero colocar um pré-treino para me levantar. Tal melhorar o seu sono. Isso é o correto. Porque senão você vai maquiar o problema. Isso é muito grave. Porque o sono é o sono. Nada substitui o sono. Então se você usa um pré-treino para substituir uma noite mal dormida, tudo bem. Uma noite. Todas as noites? Não, você não deve fazer isso. Estou com carboidrato baixo na dieta. Tranquilo. Estou fazendo um cut? Vai ficar baixo o carboidrato e a energia vai cair. Não tem o que fazer. Vou usar um estimulante? Mas isso a gente sabe que é temporário. A gente sabe de onde está vindo. Estou com uma testosterona baixa. Isso está me deixando indisposto. Vou usar um pré-treino? Não. Porque a tendência é que o pré-treino, que é um agente estressivo, afinal ele é simpático mimético, ele imita, né, o sistema nervoso simpático, te coloca em estado de luta ou fuga, liberando cortisol, por exemplo. Claro que não é uma quantidade excessiva, mas se você já tem a testosterona baixa, a tendência é que você, gerando um estresse maior, é que a testosterona não suba ao mínimo. E isso não é bem-vindo. Então, como eu disse, o primeiro passo é o diagnóstico. O que está acontecendo de errado que eu estou querendo usar um pré-treino? Vamos assumir que é uma situação legítima. Então, eu estou com uma testosterona boa, eu estou dormindo bem e o meu carboidrato está ok, né? Talvez um pouquinho baixo por causa do meu cut e tal, mas minha dieta está bem estruturada. Aí eu vou pensar em colocar um pré-treino, porque eu estou indisposto para treinar, talvez em 1, 2 dias na semana, porque eu durmo mal. Ok, este é um uso muito inteligente de um pré-treino. Você utilizar ele de uma maneira que seja necessária e não de uso recorrente, para que seu corpo não vicie com um pré-treino. Tudo certinho, determinei tudo isso. Perdão se eu falei demais, mas é importante você saber disso. Não adianta só vir aqui vomitar se é sim ou não, tem que explicar. Agora, vou escolher o meu pré-treino. Não posso com cafeína. Não posso com estimulante. Um pré-treino vai me ajudar? Pessoal, o que deixa você animado para treinar, disposto, 99,9% é um estimulante. Logo, um pré-treino, se você procura uma estimulação e você optar por um sem estimulante, você vai estar jogando dinheiro no lixo, você vai se decepcionar. Só que existe uma outra categoria de pessoas que elas vão buscar num suplemento pré-treino um fornecimento de nutrientes. Por exemplo, vou treinar logo depois que eu acordo. Não tenho tempo para fazer uma alimentação. Vou optar por colocar um suplemento pré-treino para me fornecer isoleucina, leucina e valina, aminoácidos essenciais de cadeia ramificada. Vou colocar uma arginina com ornitina para melhorar o meu pump. Vou colocar uma beta-alanina para fazer um efeito tamponamento no ácido lático, que isso vai diminuir fadiga. Vai ter carboidrato nesse pré-treino que eu vou usar para treinar. Pode ter outros nutrientes. Neste caso, se você optar por um sem estimulantes, ele vai ter tudo isso, se for um bom pré-treino, tá? Lembrando que a gente tem pré-treinos de muitas marcas. Inclusive nós temos o pré-treino da saudosa Oficial Pharma, com e sem estimulante.
De qualquer forma, se você busca isso, beleza. Só que verifique a possibilidade de você não depender de um pré-treino desse. Porque a alimentação é melhor do que a suplementação. Por que isso? Se você pode acordar e fazer uma alimentação com algum carboidrato, né, realmente uma banana, leite, alguma coisa desse tipo, é mais interessante, porque além de fornecer carboidrato, proteína, gordura, que se for o caso, a gente fornece fitoquímicos, a gente fornece micronutrientes, como vitaminas e minerais, etc, etc. Então a alimentação é sempre melhor que uma suplementação. Porém, se eu preciso de uma arginina, ornitina, betalanina, creatina, tudo isso de forma isolada, realmente a suplementação é legal. Só que eu posso pensar em fazer essa suplementação de forma setorizada. Compro arginina, compro ornitina, compro citrulina, compro betalanina, compro creatina, junto tudo e faço, né, a minha suplementação personalizada. Ok, você pode optar por comprar um pré-treino, pagar muito mais caro normalmente, para ter até menos nutrientes do que o ideal, porque a composição dele não é exatamente, normalmente, a ideal. Então, se você busca um pré-treino sem cafeína, sem estimulantes, para o fornecimento de nutrientes, talvez seja mais interessante você pensar qual nutriente você quer e comprar ele de forma isolada. Se você precisa de um pré-treino para te aumentar a disposição, você não deve comprar um pré-treino sem estimulantes porque você vai se decepcionar. Neste caso, você pode optar por uma cardarine. A cardarine aumenta a disposição durante todo o dia, melhora VO2 máximo. Porém, a gente está caindo em outra substância que não tem tantos estudos assim. Ainda que tenham bons relatos, nós temos poucos estudos se comparado a outras substâncias. Então a conduta correta é: verifique o que está faltando para você ter disposição e corrija isso. Se você quiser ter um pré-treino com estimulante para tomar 1 ou 2 vezes na semana, tranquilo. Se você quiser um pré-treino sem estimulante, saiba que a única coisa que ele vai te fornecer são nutrientes que não necessariamente vão te deixar mais dispostos. Pode acontecer da sua dieta ser muito carente de carboidrato e você tomar um pré-treino que tenha carboidrato e isso levantar um pouquinho a sua glicemia e te dar mais disposição? Sim, mas aí você suplementa com carboidrato ou você come carboidrato antes. Logo, a suplementação de forma isolada ela é mais inteligente, porque o pré-treino é uma fórmula fechada. Ali vão ter coisas que para você não vai servir, outras coisas que vão estar em quantidades erradas para você, normalmente para menos, e talvez tenha alguma coisa que venha ajudar na performance do seu treino. E aí sim uma suplementação cabível para você é muito mais interessante. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo aqui, tudo sobre pré-treino. Agora eu vou mais longe num pré-treino, vou falar sobre scoop pequeno, scoop grande, que pelo menos são coisas que vocês já conseguem usar na prática. Ah, esse scoop pequeno, então ele tem essas características. Esse é scoop grande. Então dá uma conferida neste vídeo aqui que é muito bom, modéstia à parte.